fui testemunha ocular da história, né, participar desse processo de expansão da pós-graduação para o interior do país, né, e dos programas germinais que foram criados, particularmente aqui em São Paulo. Houve uma irradiação por todo o território nacional, combatendo um pouco essa tendência de todo mundo ter que vir para os grandes centros para fazer a sua pós-graduação. Então, nesse período, ao longo dos anos de 1970, foram criados vários programas de pós-graduação aqui no estado de São Paulo, entre os quais aqui esse da Unimep, né, graças às iniciativas do reitor da época, que era o Dr. Sen, e o professor Joel Martins, que era da PUC de São Paulo, que nos trouxe para cá, né, replicando o curso que nós tínhamos lá na PUC de São Paulo. É muito importante esta descentralização da pós-graduação, é um fenômeno que não está ainda completo até hoje, né? Ainda se fala muito da sudestificação da pós-graduação no Brasil, é bem nítido na área de educação, porque nós ainda temos regiões do Brasil que o candidato tem que, se quiser fazer um mestrado ou doutorado, tem que se deslocar para mais de 1000 quilômetros, né, para poder, com todo o custo existencial e financeiro que isso implica. Mas, além desses aspectos mais materiais, mais objetivos, é toda uma questão mesmo de uma maior homogeneização da cultura e das práticas científicas, que isso tem que ser universalizado o mais possível. E tem necessariamente esta dimensão geográfica, digamos assim, né, que é uma política geocultural mesmo que precisa ser implementada. A formação, o desenvolvimento da pesquisa se dava por institutos, né, à margem das universidades, né, como o Instituto Agronômico de Campinas, né, o Instituto Butantan de São Paulo, né, Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Então, desenvolviam pesquisas, mas não diretamente articuladas com as universidades. As universidades passam a desenvolver pesquisas sistematicamente com a organização dos cursos de pós-graduação, dos programas de pós-graduação. Isso vai ocorrer basicamente a partir da década de 60, né, com a regulamentação do parecer 977 de 65, que conceituou a pós-graduação, e o parecer 77 de 1969, que regulamentou a implantação. E a partir de 1970, então, começaram a se organizar os cursos sistemáticos de mestrado e uns 5 ou 6 anos depois de doutorado também, né? E é nesse contexto que em 1972 foram organizados os primeiros cursos de pós-graduação no então Instituto Educacional Piracicabano, né, que em 1975 se transformou em universidade, né? A própria criação do mestrado era uma estratégia para facilitar a transformação das faculdades então isoladas, faculdades integradas, né, do Instituto Educacional Piracicabano, em universidade, né, e foi então em 75 que surgiu a Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, a partir dos cursos superiores, né, das faculdades isoladas mantidas pelo Instituto Educacional Piracicabano, né. Então, eu fiz parte desse processo porque em 1972 eu vim de São Paulo com mais 3 colegas para começar o curso de pós-graduação em Filosofia da Educação aqui no então Instituto Educacional Piracicabano, hoje Unimep. Esse programa foi criado em 72, veja, 7 anos depois da formalização da pós-graduação em stricto sensu no Brasil, através de um parecer do Conselho Federal de Educação da época. 7 anos depois, este foi um dos primeiros programas de pós-graduação em educação do país. Acho que se não está entre os 5 primeiros, porque antes deste tinha da PUC do Rio, a USP, a PUC de São Paulo talvez, mas no interior do Brasil, salvo engano, é o mais antigo. E 45 anos, eu não sei qual é o número de doutores e mestres que já formou, mas deve estar perto de 1000, pelo menos.
Então essa é a grande importância de um programa que sempre, nos últimos 20 anos, está sempre entre os programas com nota 5, que afora aqueles que têm inserção internacional, que recebem uma nota diferenciada por essa razão, 6 e 7, mas do comum dos programas, dos 140, 150 programas do país, ele sempre, nos últimos 20 anos, esteve entre os de nota 5, invariavelmente. Isso é também para uma universidade do interior, uma universidade que não, sem fins lucrativos, privada sem fins lucrativos, como a Unimep, é um feito importante. Eu penso que a importância do programa é primeiramente a formação de professores. Você sabe que desde 1970 caiu demais a preparação dos professores. E com isso, urge, né, que nós tomemos iniciativa de fazer programas de pós-graduação que refaçam o tipo de trabalho dos estudantes. Eles não podem ser como estão sendo hoje na graduação. Tem que ter o compromisso de estudar seriamente para haver uma mudança. Agora, tem duas coisas. O programa é feito para formar professores de um elevado nível e também para pesquisadores. Isso é uma coisa que tenho que destacar. A pesquisa é muito importante, é fundamental. Nós precisamos pesquisar para ter os dados reais. Então, isso leva, né, a... E isso a Unimep tem feito, né, nesses 45 anos. Eu vim para cá faz 25 anos, 26 anos, e participei desse momento muito bom da Unimep, em que se incentivava a pesquisa, se incentivava o trabalho conjunto, né, a preparação dos professores. E nós tivemos alunos do Brasil inteiro, né? Foi procurado, eu até brincava, tempos atrás ali, a colônia do Pará, a colônia do Paraná. Era colônia, tinha muitos mesmo, né? E nós chamávamos assim. Então, eu acho que esse evento de hoje tem um significado especial, que é relembrar o passado e pôr o passado como incentivo para o presente hoje, que está tão difícil. A memória, eu diria, tem vários aspectos, não é? Primeiramente, a união dos professores. Há uma harmonia muito grande entre os professores, o que propicia um trabalho, não é, tranquilo, bem feito, mais profundo. Não é? E depois, em termos de memória também, é preciso ver a adaptação do programa nas suas diversas fases. Nesses 25 anos, nós tivemos várias mudanças, inclusive uma que realmente deu uma estrutura definitiva para o nosso programa. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, em 92, não havia revista, o programa não tinha revista. Eu propus a fundação de uma revista e foi uma resistência dentro do colegiado, né? Mas no final disseram, pode começar, né? Depois a revista pegou e hoje, né, acho que é B1 ou B2, não sei mais, né? Mas a revista é conceituada. Então, a memória me mostra isso, que os professores também não estavam assim postos, né, para uma comparação com outras universidades, com outro estilo de trabalho, porque uma coisa é dar aula, outra coisa é realmente ser pesquisador, né? É um programa muito sério, de muita produção, é um programa de uma universidade, né, que não tem assim um quadro tão grande, né, de docentes para a parte de pós-graduação e que consegue manter uma avaliação ótima, né, da CAPES. Que são essas coisas que costumam valorizar. Mas o que eu valorizo é muito mais, né, o clima de relações pessoais que eu vivi aqui, e eu continuo vivendo, porque eu saí oficialmente, mas eu sou
orientadora colaboradora. Então eu continuo atuando aqui sem vínculo empregatício, mas tenho o prazer de rever as pessoas e enfim, ainda continuo como orientadora. Eu entrei aqui como aluna do mestrado em 1996 e assim foi um divisor de águas, né? Eu vinha de uma área bastante técnica, sou terapeuta ocupacional de formação inicial e entrar no mestrado foi um universo novo, muito desafiador, mas também muito prazeroso. Era um contexto completamente diferente. Era menor o programa, a Unimep era menor. O grupo era muito próximo, porque você também tinha naquela época as bolsas, principalmente para quem vinha de fora, eram integrais. Então as pessoas, hoje não, hoje você tem a taxa, então as pessoas continuam trabalhando. Mas lá na época, em 96, 21 anos atrás, não era assim. Então as pessoas ficavam aqui, moravam aqui. Então a gente tinha muitas pessoas do Paraná, por exemplo, foi o primeiro bloco. Então a gente falava que era a nossa colônia do Paraná. Quando a colônia do Paraná se formou, vieram os paraenses. Então a gente tinha uma colônia do Pará. E a gente fazia muita festa, a gente fazia muito churrasco na fazendinha. O Valdemar, né, o professor Valdemar ia lá todo paramentado de gaúcho, né? E era muito rico esses eventos, né? Era muito difícil conseguir, por exemplo, um telefone aqui em Piracicaba nessa época. Daí que conseguia um telefone, a gente fazia uma festa de inauguração do telefone. Então isso foi muito produtivo, né? E também depois eu me envolvi bastante na revista, né? Depois eu fiz doutorado, entrei em 2000 no doutorado direto, no doutorado eu tive bolsa já desde o começo, me envolvi muito em ações para a melhoria do programa, participei da associação dos alunos da pós-graduação, isso foi muito bom, a gente conseguia fazer várias ações com a pouca verba que a gente tinha, me envolvi com a revista também, com a comunicações, né? Então, o que eu posso falar assim, foi um momento de muito aprendizado de vida, muito aprendizado profissional. É realmente um momento vamos dizer assim, de graça, né? A gente poder estar aqui, poder ver todo mundo bem, né? A gente sente também aquele carinho pelos que já foram, o professor Elias Boaventura, por exemplo, né? Mas são lembranças muito boas, é o ciclo da vida, né? Então é um momento de graça mesmo. Eu estou no programa, primeiro como aluno, logo após, na segunda turma, na verdade eu entrei como aluno. Eu já era docente da casa, fiz o mestrado aqui e o doutorado fora, na Unicamp. Trabalhei aqui na universidade de 73 a 86 e voltei novamente para o pós, daí em 98, fiquei até 2012, do ponto de vista formal. Mas mesmo saindo, eu continuei com os orientandos, não é? Eu gosto muito do programa de pós da Unimep. Eu entendo que ele tem uma história extremamente interessante, consequente, e sempre foi muito respeitado dentre os programas de educação do país. A própria avaliação que a CAPES faz, com todos os problemas que tem a avaliação, mostram o que o programa produz e como ele é conceituado. Nesse sentido, é um prazer muito grande, um orgulho dizer que fui aluno aqui desse programa e que fui docente do mesmo. A história dele é muito bonita e merece ser recontada e contada e principalmente continuada. É muito significativo a gente poder ter um momento para pensar sobre o que viveu e, ao mesmo tempo, ter que selecionar algumas coisas para passar para quem está vivendo o programa, né? E acho que nessa hora de festa, a reflexão é muito bem-vinda, porque ela cala mais, ela vem mais fazer parte das pessoas que participam do projeto. Eu saio com a sensação
de que as alunas que estão aqui presentes, os docentes presentes, né, e que são mais jovens, que nem partilharam a mesma época que nós partilhamos de Unimep, saem preocupados com o tipo de história que nós apontamos, certo? E a responsabilidade, preocupados, é lógico, né, com a responsabilidade de manter, de ter um programa que, se ao menos não seja igual, possa se alicerçar numa história como essa, que os 45 anos, as comemorações estão revelando a partir das falas dos docentes, né? E transformar a universidade, ou manter a universidade, numa perspectiva de projeção nacional, de referência em certas áreas de conhecimento da área de educação, né? Uma universidade forte, que não seja fragilizada demais, para, inclusive, o enfrentamento que as universidades mais progressistas devem ter nesse momento crucial da vida brasileira. Eu acho que, de fato, estamos vivendo um momento histórico-cultural aqui no Brasil bastante aversivo, bastante deficitário com relação à educação de modo geral e obviamente, a pós-graduação, que é considerada muito voltada só para a pesquisa e não tem assim fins utilitaristas, imediatistas. Então, está começando a sentir o impacto, né, em que pese a política desses últimos 50 anos de se criar uma tradição de pós-graduação no Brasil. Eu acho que isso é um desafio para a sociedade civil brasileira, insistir e lutar para o desenvolvimento da educação do país e sem perder de vista o tripé que é a razão de ser de todo o ensino superior, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E daí a tarefa e a urgência, né, e o compromisso em consolidar a nossa experiência de pós-graduação. Que a pós-graduação teve um impulso importante, né, significou um avanço, né, no desenvolvimento científico do país, né, porque a maior parte da produção científica, mais de 90%, se desenvolveu nas universidades a partir dos cursos de pós-graduação. Mas nós, depois do golpe jurídico, midiático, parlamentar do ano passado, né, que destituiu a presidenta eleita, né, e tomaram conta do poder, nós estamos passando por uma situação muito difícil, né, porque se trata de um governo, né, que está com reformas regressivas, né, reformas que voltam para trás, que retroagem anos, né, e, portanto, põe a perder aqueles avanços que havíamos conquistado, né. Então, é um governo que não tem uma perspectiva de soberania nacional, né, e de desenvolvimento nacional, né, e que se ajusta aos interesses externos, né, aos interesses do mercado internacional, né, e, por isto, né, está com um programa, né, que é o contrário do que deveria ocorrer, né, porque, numa situação de crise, o papel do Estado, do poder público, é investir para dinamizar a economia e debelar a crise, né? Agora, esse governo, no lugar de investir, ele aprova emendas de proibição de gastos, né? Então está havendo corte de gastos, uma emenda constitucional, né, que proíbe aumento de despesas, portanto de investimentos, por 20 anos, né? Então, as universidades estão sendo sucateadas, né, as públicas, induzindo a uma privatização, e isso que está atingindo as públicas também atinge, né, as confessionais e comunitárias, né, que são aquelas universidades, como é o caso da Unimep, que não têm objetivo de lucro, né, e os recursos que obtêm são sempre reinvestidos no desenvolvimento do ensino e da pesquisa.
E agora, nessas circunstâncias, elas também perdem o apoio das agências de financiamento, das agências públicas de financiamento, e fica então uma situação difícil, né, que nós temos que enfrentar seja desenvolvendo um ensino que alerte para esses problemas, que forme as novas gerações de modo a que elas venham a se contrapor à tendência que hoje está dominando o país, né? E de outro lado também resistir no sentido de pressionar os atuais dirigentes a que altere essa política, né? E mobilizar a população a partir dos setores organizados da sociedade, dos movimentos sociais, dos sindicatos, no sentido de que de reverter essa tendência, seja por pressões para os governantes, seja principalmente por novas eleições que mudem o quadro de dirigentes do país.